Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que acompanham o canal do Grande Prêmio. Meu nome é João Pedro Nascimento, estou aqui para apresentar mais uma edição do nosso glorioso Paddock Sprint para vocês, nossa edição semanal e Pocket do Paddock GP, apresentado tradicionalmente às segundas-feiras. Uma grande edição, inclusive, de Paddock GP essa semana. A gente teve a presença ao vivo de Tony Kanaan, fez ali uma invasão, entre aspas, ao programa, falou muito sobre a McLaren, trouxe um monte de informações, então é só você voltar aqui no canal do Grande Prêmio e procurar a transmissão do Paddock GP de ontem. Com isso, tivemos alguns assuntos que ficaram para o programa de hoje, e a gente vai começar a tratar aqui a partir dos próximos minutos, né? A gente tem uns 30 minutos para conseguir conciliar, conseguir trazer todos esses assuntos para a gente. Então, eu vou te convidar nesse início de programa a deixar aqui o like, deixar a sua inscrição no canal do Grande Prêmio. Isso ajuda muito a espalhar o Paddock Sprint, porque hoje a gente vai falar sobre assuntos muito importantes. Vamos falar sobre a ida da Fórmula 1 para a Globo em 2025, com informações exclusivas apuradas pelo Grande Prêmio. Vamos falar sobre o título de Rafa Câmara na freca e o futuro do automobilismo brasileiro na escada, né, do esporte a motor de alto nível, né, chancelado pela FIA e em rumo ali à Fórmula 1. E para finalizar também, a influência da estreia de Franco Colapinto na Fórmula 1, levando até a possibilidade de um GP da Argentina no calendário da categoria. Será que tem espaço para mais uma corrida na América do Sul? A gente vai debater isso ao longo aí da próxima meia hora, e para isso eu vou chamar aqui na nossa telinha Gabriel Carvalho, vai ser o nosso comentarista do programa de hoje, agora com o visual totalmente restaurado ali na câmera. Gabo, de acordo com informações do Grande Prêmio, uma das grandes novidades, né, da mudança de canal da Fórmula 1 do ano que vem, desse ano para o ano que vem, saindo da Band e indo de volta para a Globo, é o fato de que o Sport TV, canal pago do Grupo Globo, vai transmitir a temporada completa, independentemente de quantas corridas forem exibidas pelo canal aberto, que não vai passar todas da temporada, como já era feito na Globo antes dos direitos partirem para a Band. Isso com uma equipe jornalística completamente separada, uma transmissão dedicada à Globo, outra transmissão dedicada ao Sport TV. Então, para a gente abrir aqui os nossos trabalhos, queria te perguntar o que você acha desse planejamento, como você vê esse retorno da Fórmula 1 à Globo depois desses anos aí na Band, que deu seu próprio tratamento ao produto, e agora a Globo vai assumir de volta a partir do ano que vem e vai lidar com a Fórmula 1 de uma maneira mais próxima do que a gente estava acostumado antes. Então, queria saber o que você pensa sobre esse planejamento. Fala JP, fala Prado, fala todos os nossos sprinters. Eu já tinha mencionado semanas atrás no Paddock GP, né, quando a gente teve, né, a notícia estava mais quente, né, dessa confirmação, inclusive a data do anúncio oficial deve ser dia 16 de outubro, o anúncio do retorno da Fórmula 1 para a Globo. Eu sempre apontei que para mim é uma situação de prós e contras, né? Eu acho que a situação pró é que a Globo ela é um canhão midiático e ela tem um poder de impulsionar os seus produtos a uma popularidade muito alta, né? Então foi assim por muito tempo. Então, enfim, esse é o ponto positivo, mas eu acho que o fato da gente não ter a temporada completa em TV aberta é sempre uma perda, porque eu acho que quanto melhor a gente pode ter, né, quanto mais democrático for o acesso ao esporte a motor, né, e claro, a TV aberta ainda é a melhor ferramenta para isso. Imagino que, enfim, eu acho que isso é um fato ruim. Mas eu acho que essa notícia da gente ter a temporada integral no Sport TV independente da Globo é uma ótima notícia, até porque a gente pode também fidelizar um público, fidelizar uma transmissão, né, de quem sabe também ser um produto interno dentro do Sport TV que renda bastante, né? Então, claro que em algumas ocasiões vai ter aí como se fosse uma dobradinha aí, né? Da mesma forma que a Globo e o Sport TV fazem, mais na Copa do Brasil, né, do que no Brasileirão, mas
rola muito isso no futebol. Então, enfim, você ter uma transmissão inteira, uma temporada inteira no Sport TV, eu acho que é bom, porque pode fidelizar o público também a ter um costume com essa nova casa. E, enfim, a Globo, acho que fica também com uma responsabilidade de atingir o público, claro, que não tem, atingir mais o público médio, né, o público não é entusiasta, e também poder atingir o fã, que nem sempre tem as condições ainda de arcar com uma TV por assinatura e tudo mais, que a gente sabe que por mais que em outras partes do mundo seja muito mais fácil, né, o acesso, quer dizer, em outras partes do mundo, as TVs por assinatura, elas têm um mercado muito forte, né? Nos Estados Unidos a gente vê isso, na Inglaterra também, mas a gente sabe que a realidade dos pacotes de assinatura no Brasil, por mais que tenha melhorado muito, né, desde a chegada dos streamings, ainda nem sempre é da mesma acessibilidade para todos. Então, enfim, eu vejo pelo menos o cenário dessa seguinte forma. Para quem não sabe, no antigo acordo da Fórmula 1 com a Globo, o Sport TV transmitia as provas que ficavam de fora da TV aberta, né? Muitas vezes, principalmente por causa do horário. Então, assim, GP da Cidade do México, GP dos Estados Unidos, corridas que muitas vezes chocavam com horários do futebol ou algo do tipo, eram transferidas ali ao Sport TV. Esse ano a situação vai ser diferente. A Globo ainda avalia a quantidade de corridas que vai transmitir ao longo da temporada. Dentro de um calendário de 24 provas, né, a expectativa nesse momento é de que o número total de corridas transmitidas pela Globo em TV aberta seja de 12 a 15 provas. Então, de metade a um pouquinho mais da metade da temporada. Independentemente disso, todas elas estarão no Sport TV com uma equipe dedicada exclusivamente a isso. Gabo, depois de alguns anos, né, com a Fórmula 1 na Band, você aposta em algum tipo de mudança no tratamento que a Globo vai dar à Fórmula 1 nesse retorno em 2025? A categoria é bem diferente do que era naquele momento. A gente, nesse momento, né, a previsão é de uma temporada 2025 bem pegada, né? Bem, se a gente seguir, né, a toada que a gente tem visto em 2024, a tendência é ter um 2025 muito competitivo. Então, você aposta em alguma mudança de tratamento, principalmente se a gente tiver o Gabriel Bortoleto no grid? Acho que se tiver o Gabriel Bortoleto vai ser uma mudança, vai ser uma diferença de tratamento muito forte, né? Algo que a gente tem notado um pouco nos eventos da Globo, especialmente, acho que a gente pode tirar a Libertadores como o maior exemplo, é que houve uma certa mudança também no tratamento da Libertadores, a respeito não só de questões de pacote gráfico e tudo mais, até porque isso já tinha sido introduzido antes mesmo da Globo perder em 2020. Mas a gente viu que a Globo está tratando de um jeito mais especial de inserir isso dentro da programação e tudo mais, porque, enfim, hoje ela está sendo, eu não diria que está sendo mais ameaçada, mas hoje você tem um cenário onde outras empresas, onde outras emissoras, elas têm um desejo maior também de ter coisas em seu catálogo esportivo a partir do momento que a Globo abriu mão disso. Então, por exemplo, a gente lembra que o SBT na Libertadores era um tipo de tratamento muito especial, porque era o grande, né, chamariz ali, era o grande evento esportivo que o SBT tinha à época. E aí, a partir do momento que ele volta para a Globo, a gente vê que a Globo ela tem de fazer várias concessões para poder, enfim, receber de volta. Então, por exemplo, algo que é curioso, se a final da Libertadores esse ano for Peñarol contra River Plate, a Globo é obrigada a transmitir, que era algo que não existia no contrato anterior. Entendeu? Então, a Globo, ela entende o poder do produto, então, a partir do momento que ela entende isso, ela vai ter que ceder para algumas coisas. Então, é claro, ela não vai colocar todas as corridas ao vivo, né, na TV aberta, né, isso é uma perda, né, mas acho que a Fórmula 1 também compreende, porque a Fórmula 1 negocia com diversas emissoras ao longo do mundo e ela sabe que, além do Brasil, o único lugar em que a Fórmula 1 tem um espaço na TV aberta é a Austrália. Então, eu imagino que sim, pode ter uma diferença de tratamento na janela de transmissão, de ter também uma introdução para as corridas que seja menos brusca, como estava sendo, né? Se é aquela coisa que começa 10 minutos antes, né? Eu não acho que precisa ser 1 hora de pré-corrida, tal. Eu acho essas coisas muito exageradas, né? Até para o futebol, às vezes, às vezes você tem jogo que vai começar 9 da noite, os caras começam o pré-jogo 4 da tarde, não tem necessidade. Mas eu acho que, obviamente, vai ter uma diferença de tratamento sensível, porque ela sabe que agora, com o produto de volta, ela sabe que ela não tem mais aquele poder que, tipo, não, se está fora da Globo é uma perda imensurável. Até porque a Fórmula 1, querendo ou não, é claro, ela perdeu muito fora da Globo, tá? Em termos de alcance, né, de audiência, a gente não precisa mentir. A Fórmula 1 teve poucos momentos
na Band, onde a audiência foi realmente muito relevante. Depois de 2021, piorou, teve uma queda mais brusca. Mas eu imagino que sim, vai ter uma diferença de tratamento mais bonitinho, de você ter um pré-corrida, de você ter mais inserções dentro dos noticiários esportivos, pódio, né, que é algo que o fã ficou muito ofendido a partir do momento que a Globo parou de passar. Então eu acho que sim, vai ter uma diferença de tratamento. Gá, para a gente fechar esse primeiro tópico do programa, até porque a gente tem bastante coisa para falar hoje, numa análise pouco menos, sei lá, quantitativa do assunto e mais opinativa, depois desses anos, né, de Fórmula 1 na Band, a gente teve, né, a temporada de 2021, que é uma grande polêmica, o crescimento, né, e a afirmação do Drive to Survive, que fez total diferença também, né, em puxar esse público. Você vê, em 2025, você vê a Fórmula 1 voltando à Globo como um produto maior do que quando ela saiu? Cara, maior, eu acho que a gente vai ver isso na. A gente só vai ver isso na hora. Assim, porque a Fórmula 1 ela estava muito embaixo na Globo, já era uma época de Drive to Survive, de pandemia, né? No último ano ali que a gente teve a transmissão em 2020, e as audiências ainda eram muito baixas. Mas a gente pega um cenário que é completamente diferente, né? Porque a partir de 2021 você tem um cenário de uma briga por título, que é uma das brigas mais caóticas da história, o retorno do público aos autódromos, então a gente viu uma diferença, né? Assim, a Fórmula 1 em si, ela melhorou, né? Ela teve um 2021 que foi muito importante para ela e tudo mais, e a gente, enfim, são coisas que eu acho que a gente só vai ver na hora mesmo. Eu não sei se vai ser necessariamente maior, mas mas eu imagino que as audiências vão ser mais altas do que estavam sendo antes, né? Até pela possibilidade de você ter o Bortoleto, você ter um fator novo, brasileiro, né? Que a gente sabe que, infelizmente, é algo que chama atenção. Eu digo infelizmente porque eu acho que não é uma crítica ao Bortoleto nem nada disso, mas eu acho que às vezes é uma postura muito, muito chata assim de você reprimir, né, a sua vontade de ver algo simplesmente porque você não tem um cara que compartilha a mesma nacionalidade que a sua, né? E que às vezes até você acha que você tem algo em comum, mas às vezes é uma pessoa que está numa realidade tão diferente da sua, né? Então, enfim, eu não sei às vezes o quanto isso é algo que deveria influenciar na forma que as pessoas acompanham. Mas influencia, a forma como se construiu a relação das pessoas, especialmente dos brasileiros, com o esporte. Então, eu acho que a gente só vai ter uma noção real de como vai ser isso a partir do momento que as corridas acontecerem e a gente tiver os números de audiência para ver como vai ser. Eu concordo bastante com isso. Partindo um pouquinho adiante, né, para o nosso próximo assunto do sprint de hoje, eu queria falar rapidamente aqui, sem a gente se estender demais também, mas isso precisa ser mencionado, falar um pouco sobre Rafael Câmara e um pouquinho do futuro dessa luta, né, dos pilotos brasileiros para voltarem à Fórmula 1. Para quem não sabe, Rafael Câmara, nesse último fim de semana, se sagrou campeão da Freca, oficialmente, já liderava o campeonato há muito tempo, se sagrou campeão com uma rodada de antecedência, uma rodada equivale a 2 corridas, então a última rodada do campeonato, que será lá na Itália, o Rafa Câmara nem precisaria fazer para garantir o título da categoria. Uma temporada totalmente dominante, né, venceu em praticamente, pelo menos uma vez, em praticamente todas as etapas do campeonato e vai se reafirmando. Já estava afirmado dentro ali do programa Ferrari, mas é um piloto que vai realmente se afirmando como uma promessa que não só mostra resultados no kart, na Fórmula 4, mas que vai crescendo e mostrando resultados ao longo da evolução de carreira. É a segunda temporada dele na Freca, isso é uma coisa importante mencionar. No ano passado ele acabou derrotado pelo André Kimi Antonelli, que pulou direto para a Fórmula 2 e agora vai pular para a Fórmula 1. Gabo, título de Rafael Câmara, um piloto que foi vencedor no kart, foi vencedor na Fórmula 4, agora vence a Freca, né, depois da saída do seu principal adversário, vai, né, buscar um novo degrau a partir do ano que vem. E, bom, o Brasil está claramente focado na questão Gabriel Bortoleto-Sauber, mas a gente tem mais um piloto, né, aí nessa escada. É claro que tem outros brasileiros disputando GB3, Fórmula 4 aqui e ali, mas falando dos campeões, falando do pessoal que está mais em destaque, o Rafael Câmara é, sem dúvida nenhuma, o maior deles depois do Bortoleto, que por ser a Fórmula 2, obviamente, recebe um destaque maior. Então,
Queria pedir para você comentar esse título e talvez a gente fazer uma avaliação sobre o futuro do Rafael Câmara, já que, afinal de contas, é um piloto apadrinhado pela Ferrari, que tem conseguido fazer valer, né, o seu programa de pilotos e colocar a gente na Fórmula 1. Tá aí, o Oliver Berman vai ser titular no ano que vem. Um título muito bacana do Rafa, né? Um cara que a gente já está observando o nível que ele vem correndo desde a época do kart, né? Sempre foi um kartista muito talentoso. Ele fez uma transição muito forte também para os monopostos, né? Então já tinha sido terceiro colocado de Fórmula 4, né? Na Itália e na Alemanha. Um cara que chamou a atenção da Ferrari, né? Que não é qualquer um que, apesar da Ferrari hoje ela tem um programa. Eu não vou dizer que ela é parecido com o da Red Bull, mas ela lota, tem muitos pilotos ali dentro, né? E outra coisa curiosa é que o Rafa ele derrotou dois caras que eram, quer dizer, o Tuca Taponen é piloto, se eu não me engano, ainda do programa da Ferrari, mas o James Wharton, que era o outro rival dele, já foi do programa e não é mais. Então isso também acaba sendo importante. Eu confirmei aqui, o Tuca ainda está assim. Então é uma vitória importante. A Freca a gente sabe que é uma categoria que ela é muito competitiva, né? Ela sempre ela é como se fosse uma grande peneira ali da Fórmula 3, porque ela vai atraindo todo mundo que acabou de subir, então você sempre vai ter muito piloto novo, muito piloto babando por oportunidades. Já tinha feito um ano muito forte ano passado, terminou com o 5º lugar, se eu não me engano, foi o melhor dos novatos no ano passado, e esse ano conquista um título até esperado. A ver como vão ser os próximos passos. Espero que, pelo menos na Fórmula 3, ele tenha uma oportunidade de cara de pegar um carro forte. Até porque, enfim, a última experiência que a gente teve de piloto brasileiro na academia da Ferrari não foi das melhores, que foi do Gianluca Petekoff, né? Que inclusive ele ganha o título da Freca com muitos problemas financeiros, né? Em alguns momentos até foi cogitado ali que ele poderia sair do carro e tudo mais. E aí ele acaba tendo que dar um passo para. Ele dá um passo no marca-perna, que ele vai indo para a Fórmula 2, era a chance que pintou para ele na época, e a Ferrari também já deixando ele de lado, né? A Ferrari começou a não dar a importância que ele estava merecendo na época. E, enfim, aí o Petekoff acabou tendo a carreira dele de monoposto ceifada, né? Hoje está aí na sua cara, até ganhou corrida recentemente, tudo mais, mas eu acho que o Petekoff ainda tinha muito mais a entregar em monopostos. A gente poderia ter visto muito mais dele em monopostos do que a gente viu. A gente teve o Enzo também, que, enfim, o Enzo eu acho que é um cara que está uma carreira segura de monopostos, independente do que ele for fazer depois de 2024, mas também não teve aquele tratamento assim dos mais legais por parte da Ferrari, apesar de ter ficado bastante tempo lá. Então, enfim, a ver se o Rafa consegue um lugar bom já na Fórmula 3, porque acho que vai ser fundamental, e especialmente para que ele impressione, para que ele já consiga subidas consecutivas, né? Eu acho que o valor dele já provou como piloto, mas agora ele vai ter que, o nível de exigência vai aumentar um pouco, e a gente vê como que ele vai conseguir responder nesses próximos anos. É importante até isso que o Gabo destacou sobre vencer, né, o Tuca Taponen na temporada. Por que isso é importante, né? O Tuca Taponen, para quem não lembra, foi inclusive o campeão mundial de kart no último ano do Rafael Câmara, antes de chegar aos monopostos. Eles disputavam a vitória, né, do campeonato mundial. O Rafa Câmara teve um problema em um dos pneus, o pneu furou, começou a perder pressão. Aí ficou vendido, perdeu completamente. O Tuca Taponen foi campeão mundial um ano antes do Matheus Morgato, né? O Brasil voltou ao topo do pódio no ano seguinte, e agora os dois se encontram na Freca, na primeira temporada do Taponen e a segunda do Rafa Câmara. Para a gente fechar o tópico brasileiros, Gabo, acompanhando aqui o pós-Paddock GP de ontem, né? Tudo aquilo que não conseguiu entrar também no programa de ontem, um dos questionamentos seria o que falta para um brasileiro chegar finalmente na Fórmula 1. Eu imagino que falte falte o alinhamento de muitos aspectos, né? Mas eu queria ouvir a sua opinião sobre o assunto, já que a gente tem aí o Gabriel Bortoleto, o Drogovic, que, enfim, parece que o bonde realmente passou, agora o Rafa Câmara é campeão da Freca. Queria ouvir sua palavra sobre isso. Cara, eu acho que para o brasileiro voltar para a Fórmula 1 depende de muitas coisas. Depende. E essas coisas elas precisam estar juntas no mesmo pote, assim, elas não podem estar separadas. Então, acho que depende de talento, você precisa ser bom, e a gente teve vários bons, né? Quer dizer, vários não, mas acho que alguns caras bons o suficiente para andar em Fórmula 1, né? O caso aí do Drogovic e agora do Bortoleto. Você precisa ter o talento, acho que você precisa ter também um aporte financeiro bacana que possa fazer a diferença em alguns momentos. Você precisa estar no momento certo, e você precisa do timing também, de estar no momento certo, na hora certa, e de aproveitar as oportunidades que vão surgir,
né? Especialmente, enfim, a Fórmula 1, eu sempre digo, quando a Fórmula 1 ela tem poucas mudanças, como foi de 2023 para 2024, no outro ano você vai muito provavelmente ter uma mudança muito impactante. Então, assim, eu não parei para ver ainda, mas imagino que pelo menos 40% do grid mude para o ano que vem, em termos das movimentações entre as equipes e tal, pilotos novos. Então, às vezes, é muito uma questão de você ter o timing de você estar na hora certa, entendeu? Eu acho que isso faltou para o Drogovic, faltou para o Drogovic o timing estar ao lado dele, e eu acho que o timing muito provavelmente vai estar do lado do Bortoleto. Então, às vezes são coisas que acontecem. Você tem vários outros pilotos que fizeram por merecer entrar na Fórmula 1 em outros momentos, e às vezes o timing não era o correto, às vezes uma escolha de carreira ali foi diferente, né? Então, enfim, tem muitos caras que fizeram por merecer. Então, tipo, caras como Bruno Junqueira, Max Wilson, Luiz Razia, enfim, caras que foram bons na base, só que, enfim, não era o timing, não era a hora, tinha outros fatores que acabaram prejudicando e acabou não acontecendo. Então, eu acho que é muito isso, é um misto de talento, aporte e o time correto para as coisas acontecerem. Bom, tem um assunto que até muito me agrada aqui, que a gente guardei para o finalzinho do nosso Paddock Sprint, que é a onda Cola Pinto na Fórmula 1, desde a subida do piloto argentino lá da academia da Williams para substituir o Logan Sargent. A Fórmula 1 passou por um boom de popularidade lá na Argentina, por uma questão de aumento de interesse mesmo, de audiência, né, para assistir ao piloto argentino. E o governo da Argentina vai aproveitar essa situação e vai viajar aqui para São Paulo no fim de semana do GP de São Paulo de Fórmula 1, que é agora no início de novembro, entre os dias 1º e 3 de novembro, para se reunir com o Liberty Media e buscar maneiras de viabilizar um retorno do GP da Argentina ao calendário da Fórmula 1. GP da Argentina que foi disputado pela última vez em 1998, então já faz muito tempo realmente que não participa da categoria. Seria ali novamente em Buenos Aires, né, um circuito com muitas configurações possíveis, o Oscar e Juan Galvez. E, bom, o governo argentino, segundo informações, né, do secretário de Turismo, Ambiente e Esporte da Argentina, o Daniel Scioli, até o presidente da Argentina, o Javier Milei, já abraçou o projeto e já quer que a Fórmula 1 retorne ao país. Então, Gabo, 24 corridas no calendário, já se fala em rodízio, em Spa, enfim, já Holanda. Tem espaço para a Argentina voltar a esse calendário ou seria necessário fazer um remanejamento aí de corridas? E é claro, o que você acha, né, desse interesse por parte da Argentina em voltar para a Fórmula 1? Eu tinha mencionado aqui, né, que o brasileiro ele tem uma tendência a acompanhar, né, mais o esporte quanto o brasileiro, mas na Argentina a gente vê a mesma coisa, né, uma galera que também é muito apaixonada e a gente vê isso em diversos esportes que às vezes você tem argentinos em evidência. Então, por exemplo, quando o basquete esteve em evidência, a gente lembra que foi também uma febre por lá. Então, eu acho que a partir do momento que o Franco entra na Fórmula 1, esse interesse vai aumentar. Tanto que a gente vê, empresas, né, empresas argentinas correndo para patrocinar a Williams, né? A Williams recentemente aí anunciou um acordo com aquela empresa de e-commerce da van amarela, que não vou mencionar o nome. Enfim, então há um interesse muito forte. Muita procura, por exemplo, de ingressos para o GP de São Paulo, né? Eu acho que a gente vai ver uma quantidade, assim, já tem muita gente estrangeira que vem ver a corrida, né? Especialmente de outros países e tudo mais. Então, a gente já vai ter muito mais argentino em Interlagos esse ano do que normalmente tem, porque realmente começou a ter esse fenômeno muito mais forte. E eu acho que, enfim, é normal que governos, que empresários, enfim, tentem fazer isso, né? De buscar oportunidades. É que eu acho que o calendário está inchado demais. Só que assim, essa é uma coisa curiosa. Eu acho que ir para a Argentina é uma ideia interessante, porque é um país que ele tem uma cultura de automobilismo muito forte, né? A gente às vezes não tá tão ligado, mas não só por causa do fandom, mas a cultura de turismo, né, dos carros de turismo, né, o TC2000 e tudo mais, é muito forte por lá. É um país que eu acho que ele tem a bagagem para isso. Só que eu acho que hoje a gente tem um calendário inchado e muitas vezes inchado por países que não têm necessariamente essa bagagem, essa cultura automobilística que. Então, assim, eu acho que eu gostaria de ver a Argentina de volta ao calendário,
mas eu acho que no momento de inchaço, eu não gostaria, por exemplo, de perder o GP de São Paulo para você ter o GP da Argentina. Então, sei lá, eu acho que é um encaixe meio difícil hoje, especialmente porque a Fórmula 1 começou a fazer muito contrato grande com as corridas. Então, sei lá, tá meio complicado. Hoje você tem muito contrato aí que só vai vencer em 2028 e tudo mais. Então, enfim, eu hoje vejo meio complicado, mas acho que dependendo do aporte, a Fórmula 1 dá um jeito de encaixar. Eu até ia comentar sobre isso, até comentar isso. Até é bom que já até tiramos da frente sobre a viabilidade, né, de realmente trazer mais uma corrida para a América do Sul. É algo que o calendário, a gente vê a formatação do calendário, é uma logística muito complicada, vai mudando ano a ano. Esse ano o Japão foi, né, lá para o início do calendário, o Azerbaijão foi mais para o final. Inclusive, eu acho que o de 2024 faz muito mais sentido do que o de 2023. Mas é assim, né? É uma coisa difícil de se configurar. Eu também acho que é um plano a longuíssimo prazo, porque não é tão simples assim de viabilizar essa situação. Mas a gente teve GPs da Argentina na Fórmula 1 em uma época teoricamente recente, né? O GP da Argentina esteve na Fórmula 1 na década de 50, não participou em 59, voltou na década de 60, mas só esteve no primeiro ano. E aí fez parte da Fórmula 1 com interrupções nas décadas de 70, 80 e parte da década de 90, né? 95, 96, 97 e 98. A última corrida teve vitória de Michael Schumacher com a Ferrari. Gabo, tem alguma lembrança sobre algum desses GPs da Argentina que você gostaria de compartilhar sobre a pista, algum feito, alguma coisa assim? Até porque, é, como você disse, né, é um país que talvez o público da Fórmula 1 não esteja tão ligado na ligação entre a Argentina e o esporte, né? Mas essa subida do Franco Colapinto talvez tenha revivido isso um pouco. Então, tem alguma memória daquela época, dessas corridas da década de 90, talvez? Então, apesar de eu ter nascido posteriormente a isso, eu acompanhei, pelo menos as mais recentes, né, dessa última passagem de 95 a 98, eu pude reassistir algumas. Acho que a única mais legalzinha foi a de 95, se eu não me engano, porque ela teve bastante troca na liderança ali, porque o David Coulthard já fez a pole position, e aí, enfim, ele quebra logo no início, aí vão tendo várias mudanças e o Damon Hill acaba vencendo. E acho que, se eu não me engano, a de 96 foi a primeira vez na história da Fórmula 1 que pilotos não bateram os 107% na classificação, e eu não lembro quais, mas eu lembro que foi a primeira vez que aconteceu isso, mas eventualmente eles foram autorizados a largar. Mas eu lembro que as quatro corridas, assim, não foram grandes corridas e tudo mais. Mas, né, o parque ali, o Oscar Galvez, ele tem essa possibilidade que tem vários traçados diferentes, então não necessariamente precisaria ser o mesmo traçado de 95 a 98, né? Então tem esse lado. Eu lembro que não foram corridas muito que me empolgaram muito, não. Se eu não me engano, a de 98 foi na chuva, se eu não me engano. Agora eu esqueci. Eu acho que acho que teve alguma que foi na chuva, eu não lembro, mas não foram corridas lá muito marcantes, não. Eu fui até dar uma olhada aqui na classificação da edição de 95. Aí tem os últimos três colocados, né? Que são Taki Inoue, mas que não largou no dia seguinte, e os brasileiros Pedro Diniz e Roberto Moreno, que largaram. Foram os últimos três colocados na classificação, bem longe, né? O David Coulthard fez a pole e esses pilotos ficaram a pelo menos 11 segundos, né, do tempo mais rápido. Então, dá para o pessoal ter uma pequena noção da disparidade realmente entre as pontas da tabela, para quem reclama da falta de competitividade de hoje em dia. Vou agradecer ao Gabo pela participação em mais um Paddock Sprint essa semana, Pedro Prado, que está aqui na produção com a gente. Estamos em hiato de Fórmula 1, então a próxima corrida da categoria só no dia 20 de outubro, retorno no GP dos Estados Unidos, lá em Austin, nesse fim de semana. Vocês têm transmissão aqui no Grande Prêmio, o Grande Prêmio transmite TCR, o Grande Prêmio transmite 8 horas de Indianápolis, então mais uma oportunidade aí para o pessoal acompanhar. E é isso, acho que a gente finalizou todos os procedimentos por aqui. Queria finalizar o programa de hoje com um spoiler, porque eu falei aqui sobre a volta da Fórmula 1, dia 20 de outubro. Tem uma coisa muito interessante que vai acontecer no início de novembro também, né? Que é o famoso GP de São Paulo. O pessoal sempre fica muito ansioso para isso. E, simultaneamente a isso, a Fórmula E vai realizar a pré-temporada lá em Valência, na Espanha. E sem
grandes informações, só para deixar um spoiler para a gente finalizar o Paddock Sprint de hoje, com presença em loco do Grande Prêmio, beleza? Então, na semana que vem, a gente volta a falar mais sobre Fórmula 1, Fórmula E, sobre todos esses assuntos. Eu vou ficando por aqui. Agradeço ao Gabo, ao Pedro Prado e a todos vocês que participaram. Não se esqueçam, se inscrevam no Grande Prêmio e curtam o nosso Paddock Sprint. Até semana que vem. Valeu!